hora de despertarmos do sono. E o apóstolo Paulo falou que a nossa salvação estava mais próxima de nós hoje do quando aceitamos a fé. Isso ele escreveu há muito tempo. Imagine quão próximo está a nossa salvação hoje. Isso não é bom? Amém por isso? Cristo está muito próximo de voltar, irmãos. Tudo isso vai acabar, esse sofrimento todo, essa luta, mas precisamos estar atentos e nos preparar para esse momento. Veja que exortação séria. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. É uma mensagem muito dura, mas necessária. Por quê? Fazer parte do grupo que está preparado não é, como dissemos ontem, uma imposição de Deus arbitrária. É uma decisão de cada um de nós. Fazer parte do grupo ou ser excluído dele é a gente que decide. O texto está dizendo de uma forma muito simples que nenhum entre 20 dos que estão registrados no livro da igreja estaria preparado se voltasse hoje. Isso, irmãos, é muito duro, é muito doloroso, mas vem com uma mensagem de esperança junto. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há oportunidade para todos nós. Precisamos nos preparar. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. E aí eu pergunto, cada um pense por si. Você compreende? Você compreende as profecias do tempo do fim? Você sabe aplicá-las ao que está acontecendo no mundo hoje? Eu vejo algo acontecer e sei que isso tem uma relação direta com o que Cristo já disse, com o que a palavra de Deus já tinha revelado. Nós precisamos estar atentos. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história. E aí eu faço a pergunta de novo para a gente meditar. O quanto de Daniel, das profecias de Daniel e de Apocalipse, você e eu sabemos? Sabe qual é o perigo disso? Primeiro lugar, porque as profecias de Daniel, por que merece um estudo especial agora como nunca antes? Porque nesses livros estão as profecias do que vamos enfrentar. E nós precisamos conhecer isso, para que possamos nos preparar. E o segundo ponto, esta é a mensagem que precisamos pregar ao mundo. Eu costumo dizer o seguinte, como eu falei algo ontem à noite, muitas vezes nos preocupamos bastante com obras de caridade. Não há problema nenhum. Deus nos chamou para representarmos o seu caráter e Deus é amor. E nós, por sermos seus representantes, amamos o próximo. Porém, irmãos, não adianta absolutamente nada. Se eu mantiver uma família durante 50 anos com cestas básicas, com dinheiro, ajudando, sustentando, para que quando terminar tudo, essa família se perca. Então façamos obras de caridade, pratiquemos o amor ao próximo, mas não esqueçamos que precisamos avisar as pessoas do que está para sobreviver sobre a terra. Elas precisam se preparar. E se nós não fizermos isso, nós tiramos a oportunidade delas de se prepararem. E o que vai acontecer no final dos tempos? Vocês sabiam? E não disseram. E agora eu estou perdido. Que isso não aconteça a nenhum de nós. Então nós precisamos estudar esses assuntos. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto, não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Por que manter este assunto diante do nosso povo? É simples de entender. Ontem eu falei algo referente ao juízo final, que temos que pregar e temos que ter consciência de que haverá um juízo. Porque quando a gente não tem consciência, a gente vive uma vida muito tranquila, muito confortável com os nossos pecados, sim ou não? Lembra de Félix que vimos ontem? Quando Félix estava muito confortável com seus pecados e o apóstolo Paulo falou, Félix, está vindo um juízo. Ele ficou aterrorizado. De repente ele não estava mais tão confortável com os pecados. Então nós precisamos manter isso. Por quê? Quando alguém traz uma mensagem de despertamento à igreja, uma mensagem sobre a volta de Cristo, sobre os eventos finais, as profecias do fim, a igreja se mexe. Pessoas são despertadas. Porém, quando é que este assunto vai ser falado novamente? Daqui a 6 meses? O que acontece nesse período de 6 meses? As pessoas voltam a esfriar.
Por isso que a irmã White disse: mantenha esse assunto diante do povo e as pessoas do mundo, para que se crie em nós um senso da nossa responsabilidade, para que se crie em nós um sentimento de reverência e de compromisso com as coisas de Deus, porque o fim está muito próximo. Ninguém pense que está isento do perigo de ser pego de surpresa. Ninguém pense que está isento de ser pego de surpresa pelos eventos que virão. E a irmã White diz assim: os acontecimentos finais serão muito rápidos. Ou seja, aqueles que esperam acontecer algo grande para começar a se preparar, não terão tempo, porque quando vier um acontecimento grande, virá outro, e outro, e outro, e outro, e a porta da graça fecha. E não vai dar tempo. O momento de preparo é agora. Veja, por que é importante para nós estudarmos as profecias? A Bíblia nos diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que é importante nós estudarmos as profecias do tempo do fim? Para que esses eventos não nos surpreendam, não nos pegue de surpresa como um ladrão. Olha que detalhe interessante aqui. A Bíblia diz que Cristo viria como um ladrão, ok? E a gente ouve, a gente prega, mas me responda uma coisa: o ladrão avisa quando vai vir na sua casa te roubar? Avisa? O ladrão, ele dá sinais de que está se aproximando da sua casa? Não. Então, como assim Cristo virá como um ladrão se ele deu inúmeros sinais? Inúmeros avisos para dizer: filhos, eu estou chegando. É simples de entender, irmãos, porque esse texto não se refere à volta de Jesus. Esse texto se refere a um evento que irá determinar o destino de cada alma e que pegará as pessoas de surpresa. Porque nós temos que entender que quando Cristo vier, Ele não vem para salvar pessoas, Ele vem para buscar os que foram salvos. O que vai determinar se eu serei salvo ou estarei perdido é o que acontecer antes da volta de Cristo. E são esses eventos que virão como ladrão e as pessoas não vão perceber até que seja tarde demais. Por isso precisamos estar constantemente em estudo da palavra e em oração diária. Por que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo? Alguém já parou para pensar? Existiam profecias claras e evidentes a respeito da vinda do Messias? Sim. E por que mesmo assim rejeitaram? Duas coisas. Aliás, três. Primeiro, os judeus não estudavam o quê? Profecias. Não estudavam. Poucos estudavam. Segundo ponto, como eles não estudavam profecias, quando Cristo veio, eles tinham que perguntar para alguém que se dizia conhecedor, sim ou não? E eles foram perguntar para quem? Fariseus. É o Messias esse aí? E os fariseus disseram? Não. E eles acreditaram e rejeitaram a Cristo. Terceiro ponto, por que os judeus rejeitaram a Cristo? Porque eles inverteram as profecias. Haviam duas profecias da vinda de Cristo, a primeira e a segunda vinda. Ok? Eles inverteram. Eles acharam que Cristo vinha na primeira vez como viria na segunda. Quer ver? Eles acharam que Cristo viria como um rei, cheio de glória e majestade, iria livrar Israel do poderio romano. Mas Cristo veio como um servo, um homem humilde, veio ensinar, veio dar exemplo, veio salvar as pessoas. Vocês entendem como eles inverteram as coisas? Agora eu pergunto, temos feito a mesma coisa, irmãos? A mesma coisa. Invertemos as profecias. Mas como assim, Leandro? Nós acreditamos que Cristo agora virá como um servo, como um homem simples, que vem para salvar, para perdoar. Só que dessa vez, Ele vem como um rei. Vocês entendem como a gente repete os mesmos erros? Agora Ele vem como rei. Agora Ele não vem para perdoar e salvar. Agora Ele vem para buscar aqueles que foram perdoados e salvos. Então precisamos estar atentos. E quando eu me deparo com esta imagem, irmãos,
e me coloco no lugar deste homem, eu tremo. Eu tremo, porque eu não me sinto pronto para este momento. Você se sente? E é bom que a gente não se sinta pronto, porque cada vez mais a gente vai buscar o quê? A Cristo, cada vez mais. Não cometamos o erro comum à Laodiceia. Já estou rico, já estou abastado, não preciso de mais? Nada. Tenho